Hello everybody and welcome to the class. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não sabe, estrutura é um dos critérios que o piloto é avaliado quando ele faz a prova de proficiência linguística em língua inglesa, o teste CAL, batizado no Brasil como Santos Dumont English Assessment. Então, nessa série de aulas, para quem está acompanhando, a gente faz uma revisão da estrutura gramatical básica que você precisa para conseguir, por exemplo, um ICAL 4. É o que tem acontecido com os nossos alunos e esses caras estão se aplicando, se dedicando e estudando por pouquíssimo tempo, porque com o foco correto você também consegue a sua licença. É só estudar as estruturas que você precisa. Então esse é o foco do nosso livro de estrutura. Deixei um link aqui na descrição onde você pode baixar para fazer os exercícios junto comigo. Então nessa aula a gente vai fazer tudo sobre os números, the numbers, porque aqui em inglês aeronáutico, a forma que você fala os números é um pouco diferente, é um pouco peculiar do inglês normal, do inglês tradicional. Por exemplo, o número 4 em inglês aeronáutico vai ser substituído pela pronúncia flower. Note que o número 4 você pronunciaria for. 1, 2, 3, 4, mas em inglês aeronáutico o número 4 ganha uma pronúncia um pouco diferenciada. Até porque a pronúncia da preposição for para, oh, this video is for you. Percebam que o for e o número 4 for, eles têm a mesma pronúncia. Por isso em inglês aeronáutico a gente vai falar flower. Flower. Então uma frequência, por exemplo, vai aparecer como 1 to 1 decimal flower. Flower. Então é muito interessante saber de alguns desses detalhes para que você consiga de fato usar a língua de maneira apropriada, especialmente nesse contexto de inglês aeronáutico, nesse contexto de prova e cal. Outro exemplo é o número 9. O número 9 tem como pronúncia nine. Nine. Notem que o E ele é completamente mudo. Nine. Já em inglês aeronáutico, o número 9 também vai ganhar uma pronúncia diferenciada. Então, o número 9 em contextos onde você está em comunicação com o controle de tráfego aéreo, você vai usar a pronúncia niner. 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 1 to 1 decimal niner. E antes da gente começar a nossa aula e aprender tudo sobre os números aqui no contexto aeronáutico, eu preciso te lembrar que se você quiser acelerar os seus resultados, você pode participar da próxima turma do nosso preparatório intensivo para o teste CAL, onde a gente fica o dia inteiro revisando todas essas estruturas e resolvendo os testes atuais. São 5 dias de preparação e a próxima turma acontece lá na segunda-feira, no dia 23/9, e a gente vai até o dia 27. As aulas são via Zoom, é um curso 100% online e você recebe a gravação desse curso uma vez que ele termina. É muito legal, porque se você não conseguir participar ao vivo, você tem depois a gravação do curso para revisar, estudar, se preparar e assim conseguir fazer o seu teste CAL. E se você não tiver essas datas disponíveis para estar lá comigo durante essa semana, não tem problema, você também vai conseguir resultados fazendo o nosso curso tradicional, o nosso curso EAD. É um curso onde você tem algumas aulas em vídeo para seguir e você conta também com um acompanhamento individual. São aulas particulares, 10 horas de aulas particulares, tira dúvida, onde a gente vai te passar toda essa confiança e toda essa habilidade de fala para você conseguir a sua tão sonhada nota ICAL. E isso tem acontecido muito por aqui. A gente tem tido muitos pilotos seguindo o EAD, fazendo ali as aulas particulares e conseguindo aprovação no teste ICAL. Without further ado, que significa sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Então, para você que já tem a sua cópia, onde a gente vai fazer ali alguns exercícios sobre números. Então aqui estamos dentro do nosso livro de estrutura e na unidade 4 a gente vai falar sobre numbers and the alphabet. Já que a gente vai falar sobre numbers and the alphabet, eu vou dividir essa aula em duas partes. Então, essa aqui é a parte 1 e logo vocês terão a parte 2. Gente, olha só, eu sempre prego muito isso, que para você conseguir um ICAL 4, você precisa ser muito bom no básico. Então, olha só, claro que uma clareza em relação à pronúncia, em relação a esses números que podem ser bem parecidos, por isso eu vou fazer uma revisão de pronúncia e também de cada um desses números do começo. Como que a gente fala do número 1 aos 10 milhões que seja?
A primeira parte desse vídeo eu vou focar em inglês geral, então a gente precisa ter uma boa base de plain English. O que é plain English? É o inglês normal, o inglês geral. Então vou falar para vocês como a gente vai falar os números em inglês normal e na segunda parte do vídeo a gente vai falar sobre os números no contexto aeronáutico, porque existe sim uma diferença. Então vamos lá, gente. O número 1, eu acho que todo mundo sabe, vai ser one, one. O número 2, two. O número 3, three. Percebam que eu estou fazendo esse som aqui de three, three, mas corriqueiramente, no mundo real, dificilmente as pessoas vão parar para fazer esse som, mesmo nativos. Os nativos vão falar tree, tree. Mas, teacher, isso não pode ser confundido com árvore, né? Porque se eu falar tree, é árvore. Sim, se a gente pegar palavras completamente separadas de seus contextos. Lembrem-se, tudo na comunicação tem a ver com contexto. Então, no contexto, dificilmente alguém vai achar que você está falando árvore só porque você falou one, two, three. Um, dois, três, árvore? Não, o contexto sempre vai deixar claro se você está falando árvore ou se você está falando o número 3. Então, não se preocupem em falar one, two, three. Three. Esse seria o som correto, mas one, two, three, eu tenho certeza que você vai ser entendido. O número 4, four. Alguns números, principalmente aqui para você que é piloto, a pronúncia ela vai mudar um pouco para ajudar a gente não confundir ali com, por exemplo, a preposição for. Né? Então a gente vai perceber que o número 4 aqui no contexto aeronáutico vai virar flower. Flower. Então, isso é uma das anomalias que acontece para a gente conseguir distinguir o número 4, for, da preposição for. Isso aqui pode gerar uma ambiguidade de fato na comunicação. Então, mais para frente, a gente vai ver que o número 4 vai ser pronunciado flower aqui no mundo aeronáutico. Número 5, five. O número 6, six. Six. Percebem que tem o som do S, né? Então é six. Tem um x no final. Six. Seven. Número 7. Eight. Número 8. 9. Nine. Nine. Percebam que o E, ele é completamente mudo. Nine. E aí a gente tem o número 10, que seria ten. Ten. Número 11, 11. 11. Número 12, 12. 12. Número 13, 13. 13. Percebem que eu estou fazendo uma ênfase nesse final do número 13? 13. Mais para frente a gente vai ver que a diferença entre o número 13 e o número 30, por exemplo, é muito pouca. Então, como que você vai diferenciar isso na sua pronúncia? Percebam que o número 13 tem essa ênfase nesse teen. Teen. E isso acontece também com o número 14, 14. De novo, o número 15, 15. 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Então, olha só que interessante, gente. Esses são os números que a grande maioria acaba confundindo a pronúncia. Isso parece ser muito básico, mas até nos níveis mais avançados, isso aqui acaba ficando não tão claro. O piloto quer falar 13, acaba falando 30. O piloto quer falar 14, acaba falando 40. O piloto quer falar 15, acaba falando 50. 16, acaba virando 60. Então é muito importante esse foco do número 11 até o número 19. Percebam que todos eles terminam com teen, né? A partir do número 13, teen, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e deixem assim bem marcado, porque é isso que vai fazer a diferença quando a gente começar lá com 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. A pronúncia vai ser mais curta.
Mas a gente vai chegar lá. O número 21 vai ser o número 20 mais o cardinal ali, né? So, 21. O número 22, 22. O número 23, 23 ou 23. Dá para falar também. Número 24, 24. Número 25, 25. Número 26, 26. O 27, 27. O 28, 28. O 29, 29. Gente, olha só. Percebam que eu estou falando 20. Eu estou, de fato, pronunciando o T que existe aqui na palavra. Isso é, na verdade, mais comum no inglês britânico. Os britânicos, eles vão pronunciar esse T, então sempre vai ser 20 no inglês britânico, ou até mesmo 20. Dá para cortar aqui esse T, se você vai ouvir muito isso mais tipicamente no inglês americano. Claro que você vai ouvir britânicos falando 20. Mas o mais comum é o britânico pronunciar o T. Então é mais comum você ouvir 20 no inglês britânico e 20 no inglês americano. Então esse T no inglês americano, eles acabam por sumindo com esse T. Então seria 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, fiquem atentos também a essa diferença na pronúncia. Quando a gente chega lá no número 30, né, vai ser 30 no inglês britânico. Olha como é diferente do inglês americano. Aqui, o americano provavelmente vai falar 30. 30. Nesse caso, o T ganha aí esse som de R, 30. 30. E isso vai acontecer para 40, 50, 60, 70, 80 e por aí vai. Então, aqui no 30, no inglês britânico, seria 30. 30. Já no inglês americano, esse T vai ganhar um som de R, seria 30. 30. Então, comumente os americanos falariam 30. 31, 32, 33, 35. 40, mesma coisa, 40. 41, 42, 43, 45, 47, e assim sucessivamente. Então, fiquem atentos a essa diferença. Quem está falando? Eu estou falando com um britânico, ele vai pronunciar os T's na grande maioria dos casos. O americano, o T tem aqui, ganha um som de R. Então, 31, 31, inglês americano, inglês britânico, eles vão pronunciar esse T, então vai ser 31. 32, 33, 34, 35, 37 e por aí vai. Então, eu coloquei também para a gente os números, né? 40, 50, 60, 70, 80, 90. Por quê? É só você aplicar o que a gente vem fazendo. Então, como que seria 41? Você vai falar 40 ou 40 no inglês britânico e vai colocar o cardinal ali. Então, 41 vai ser 41. Como seria 42? 42 ou 42. Ah, teacher, o que que eu falo? Inglês britânico ou inglês americano? Ó, eu sempre digo isso para os meus alunos. Você tem que falar o que é mais confortável para você, a influência maior que você tem. Se a sua influência é maior, e a grande maioria dos brasileiros tem uma influência muito mais americana, por conta dos filmes, a gente acaba absorvendo um pouco dessa cultura, a gente está acostumado a ouvir 41, 42, 45. Mas tem outro ponto também. E esse ponto é o seguinte: como piloto falando inglês, eu acho que você não deveria falar inglês americano, muito menos inglês britânico, e nem inglês australiano, e nem inglês canadense, e nem inglês. Por quê? Eu acho que você deveria usar o inglês como língua franca. O que que é língua franca? Língua franca é quando você tem esse domínio da língua
para conseguir falar com pessoas de diferentes partes do mundo. Então você domina o inglês para falar com os americanos, para falar com os britânicos, para falar com os indianos, para falar com os chineses, para falar com os italianos, para falar com os espanhóis, para falar com os alemãos, para falar com os franceses, e eu acho que você já entendeu a ideia. A ideia é a gente dominar o inglês de fato que a gente tenha como língua franca. É uma língua de comunicação comum. E essa língua, ela foi escolhida pela aviação por um certo motivo. Existe uma forma de você falar inglês para que você consiga se comunicar em inglês com pessoas independente do país, independente do sotaque, independente de como aquele país, de como aquele povo usa a língua. Então eu acho interessante a gente saber sim essa diferença de pronúncia para que a gente consiga sempre entender. Então, se o cara falar 41, eu vou entender. Se ele falar 41, eu também vou entender. E eu vou fazer a pronúncia que eu me sinto ali mais confortável. Então, foi isso que eu coloquei nessa unidade para vocês. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Percebam que não vai ter aquele som de tim, como a gente estava fazendo, né? De 11 ali até 19. Como a gente estava fazendo, aqui a pronúncia já vai ser mais seca. Vai ser 40, 50, 60, 70, 80. 90. Foquem nessa diferença, porque eu prometo para vocês que isso aqui vai fazer a diferença total lá na frente. Para você diferenciar quando é 16, quando é 60. 16, como seria? Fala aí para mim como seria 16. 16, como seria 60? 60. Percebe a diferença em relação à pronúncia? Pronúncia mais longa, quando é 50, 60, 70, 80, 90, a pronúncia vai ser mais curta. Ok? E aí a gente chega no número 100. O número 100, a pronúncia vai ser 100. 100. Percebem que no inglês, quando a gente tem o H, a letra H, é quando a gente vai fazer aquele som de ha, ré, ri, ro, ru. Então, quando você tem H, salve pouquíssimas exceções, como hora, né? A gente fala hour e não hour. Mas salve pouquíssimas exceções, de maneira geral, de regra geral, você vai sempre acertar quando você fizer esse som, a gente vê o H, a gente faz o som que vem da garganta. Então, o número 100 em inglês é pronunciado 100. 100. Então, como seria 100? Vai ser 100. Pense nesse 100 como centena. Então, se você quiser falar 200, vai ser 200. Se você quiser falar 300, vai ser 300. E por aí vai. E aí, claro, se você quiser falar 101, a gente fala o 100 e adiciona o 1. Então, vai ser 101, 101. Como seria 102? 102. Como seria 103? 103. 104, 104. 105, 105. 106, 106. 107, 107. Eu acho que já deu para entender a ideia. A gente está repetindo a centena, que é 100, e adicionando o número que vem depois. Então, 111. 111. 111. Note que eu estou usando esse A aqui, né? Para se referir a um. Isso é extremamente comum em inglês. Então, 101, 101. Essa é a ideia. Percebam, peguem esse padrão. Isso aqui sempre vai se repetir. E aí, quando a gente vai para 300, 200, 300, 400, 500, a gente vai trocar o número. Então, 200 vai ser 200. 300, 300. 400, 400. 500, 500. E já deu para entender. 600, como seria? 600. Como seria 700? 700. E por aí vai. E para quem já tem esse livro, já tem o material, vocês vão perceber que em todas as unidades eu coloco uma observação que eu chamo de Important Notice. É uma nota importante.
In American English, ou seja, em inglês americano, olha só que interessante quando a gente fala dos meses, essa diferença entre inglês americano e inglês britânico. In American English, the month is usually, ou seja, em inglês americano, o mês ele é normalmente, geralmente colocado antes do dia. E aí a gente usa lá o artigo the. Então seria, em inglês americano, para falar data, a gente vai falar April the 11th. Olha só que interessante. Então, o mês, a gente vai acabar falando primeiro do que o dia. Então, se é dia 2 de abril, vai ser April the 2nd. Dia 3 de abril, vai ser April the 3rd. Como seria dia 1º de abril? Vai ser April the 1st, né? E aí você fala o ano, 2007. Em contrapartida, como seria isso em inglês, né? Tem uma expressão muito boa que é on the other hand. On the other hand. Então, em inglês britânico, a gente vai dar o foco no dia. Então, em inglês americano, a gente fala primeiro o mês. No inglês britânico, a gente vai falar o dia primeiro. Então, olha só que interessante como seria as datas em inglês britânico, falando de números aqui, né? Então, se é o 1º de agosto de 2009, a gente vai falar the 1st of August 2009. Essa é a ideia. E aí eu coloquei algumas perguntas aqui para vocês praticarem, na verdade. Olha só que interessante. What is your date of birth? Your date of birth, percebam que não é o dia do seu aniversário, é a data do seu aniversário. Então fala aí para mim qual seria a data do seu aniversário. E aí você pode escolher entre inglês americano ou inglês britânico. Gente, no livro eu coloquei lá vários exercícios para vocês escreverem algumas dessas datas para que a gente faça essa conexão com o vocabulário. Então, baixem o livro, façam os exercícios e esse livro, ele tem todas as respostas no final. Então, a ideia é que você tenha a explicação, você faça os exercícios e aí você pode se corrigir, você pode checar as respostas lá no final. Então, foi por isso que eu coloquei aqui um caça-palavras para você praticar, para você procurar aqui os dias da semana. Por exemplo, como seria sexta-feira? Sexta-feira, eu acho que a maioria sabe que é Friday. Então, lá no seu livro, você vai fazer um círculo. Te desafio a achar todos os dias da semana escondidos que eu deixei aqui nesse exercício. E aí, seguimos então com os meses. Eu acho muito importante você saber pronunciar cada um dos meses, saber como a gente fala os meses em inglês. Então, vamos lá. O mês de janeiro vai ser January. 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 My birthday is in January. Já fica essa dica extra. Quando você fala mês, a preposição é sempre in. Então, se o meu aniversário é em janeiro, você vai falar My birthday is in January. Meu aniversário é em fevereiro. My birthday is in February. Olha a pronúncia, February. February. Mês de março, March. March. O meu aniversário é em março. So my birthday is in March. Não, meu aniversário é em abril. My birthday is in April. Na verdade, o meu aniversário é em maio. So my birthday is in May. Meu aniversário, na verdade, é em junho. So my birthday is in June. Olha a pronúncia disso, June. O E é completamente mudo. É como se a gente falasse só as 3 primeiras letras. June. June. Aí a gente tem julho. Meu aniversário é em julho. My birthday is in July. What is the month of your birthday? Qual que é o mês do seu aniversário? Como fica a sua frase? Pode falar aí em voz alta. Meu aniversário é em agosto. My birthday is in August. My birthday is in August. Meu aniversário é em setembro. My birthday is in September. September. Outubro, October. October. Novembro, November. E dezembro vai ser December. December. Percebem que não é December, né? A gente não tem o som de Z aqui como em português. Dezembro. Aqui vai ser o som de S. December. December. O meu aniversário é no mês de dezembro. My birthday is in December.